Shalom Aleichem. Bendito seja o Senhor, o Eterno de Israel, aquele que vive e reina para todos sempre. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Tema da noite: o segredo dos 153 peixes que estão registrados no livro de Yohanan, capítulo 21, a partir do versículo 3. Eu acredito que a partir do Passuca 1, versículo 1, já está registrado sobre esse assunto. Eu quero hoje mostrar uma dimensão um pouco diferente para vocês das Escrituras. Isso vai abrir um leque muito grande na sua mente, na questão interpretativa, para você lidar melhor com as suas Escrituras, com a sua Bíblia, tá bom? Com o seu Tanar e com a sua Brit Hadashah. Nosso estudo estará abordando a partir do livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 3, Yohanan 21, 3, e Rit Galut 17, 15. Pode ter mais algum livro aí, mas eu costumo colocar somente 3 na abertura aqui. Mas podemos passar por mais alguns livros. Rit Galut é o nome do livro de Apocalipse nos originais, ok? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Por quê? Eu preciso da sua atenção. O assunto que você vai aprender aqui é um pouquinho complexo. E se você não ficar ligado, conectado, você não vai entender. Ok? Vamos entender o porquê. Porque se pescadores estavam pescando no mar de Tiberíades, ok? Se eles estavam pescando e de repente eles jogam uma rede no mar, qual a importância da quantidade de peixes vinda nessa rede? Qual a importância disso? Porque o ato principal é a pescaria. Deu ou não deu peixe, seria positivo ou negativo. Pescou, Baruch Hashem. Não pescou nada. Oxa, vamos tentar mais um pouco. Agora, o porquê que a Bíblia relata a quantidade exata dos peixes. E aqui tem um segredo, tem muitos segredos. Numa aparentemente simples pescaria do cotidiano, temos aqui muita coisa aqui que você vai aprender. É chocante. Tem coisas chocantes nessa pescaria. Olha que coisa interessante, vamos lá. Livro de Yohanan, capítulo 21, a partir do versículo 3, está escrito da seguinte forma: Shimon Kefa, Pedro, lhes disse, estavam numa reunião, batendo um papo entre amigos, de repente, Shimon fala assim, eu vou pescar. O pessoal que estava com ele disse, vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite, passaram a noite pescando. Naquela noite, não pegaram nada. Contudo, assim que o dia amanhecia, Yeshua estava na praia. Mas os Talmudim não sabiam que era ele. E ele lhes disse, lancem a rede a este bordo, e vocês pegarão alguns. Então eles lançaram a rede, e havia tantos peixes, que não conseguiam puxar a rede para dentro do barco. Continuando, Yohanan, ainda no 21, do 7 ao 11, continuando o texto, a história, está escrito, o Talmid, aquele a quem Yeshua amava, disse a Kefa. Ele olha na praia e ele vê uma pessoa caminhando na praia. E ele disse, é o Senhor. Shimon Kefa, ouvindo isso, vestiu o casaco, pois havia tirado para trabalhar, e se lançou no lago. É legal, nessa ilustração aqui até mostra isso, olha lá. Ele se lançando no lago. Ele se lançou no mar, e Yeshua lhes disse, tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Shimon Kefa entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia
153 peixes. E embora fossem muitos, a rede não se rompeu. Olha que interessante essa narrativa, porque normalmente nas redes vêm peixes pequenos e grandes. Mas se você for olhar minuciosamente essa passagem, os pequenos eram descartados de volta para o mar. E os peixes de porte que poderiam ser consumidos foram colocados à parte e foram contabilizados e registrados. Olha, o escriba fez questão de registrar a quantidade de peixes. Então aqui tem muita coisa escondida nesse texto. Segredos, que é a parte chamada a quarta camada de interpretação judaica dos textos, que é o sod, são os segredos do texto. Então vamos entender um pouco melhor o que quer dizer tudo isso. Eu fiz aqui uma pequena abordagem para você começar a entender um pouco melhor as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Como nós estamos dentro da Brit Hadashah, chamada aí por Roma, de o Novo Testamento, mas é a Nova Aliança, preste atenção numa coisa muito importante. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Isso é uma teologia um pouco mais profunda, tá bom? O Sefer de Matityahu, o livro de Matityahu, inicia traçando a genealogia de Yeshua até Abraham, o início da nação de Israel. Quem foi o primeiro Yehudi? Abraham. A partir do momento que ele circuncida o prepúcio do seu órgão genital, ele passa a ser o primeiro Yehudi. O primeiro judeu se chama Abraham. Ele que dá início a toda a nação de Israel. Então, o Sefer de Matityahu faz essa abordagem específica. Já o Sefer de Marcos, o livro de Marcos, traz o relato do início do ministério de Yeshua. Quando ele começou o seu ministério, que ele começou aos 30 anos de idade. Então, Marcos faz a abordagem específica sobre o ministério de Yeshua, proclamando o reino dos céus. Ou seja, o que muitos cristãos ainda não entenderam, que Yeshua veio pregar, ensinar que o reino é aqui. Mas a maioria das congregações que vocês passaram por aí disseram que vocês iam morar no céu. Tem muita gente preparando a bagagem para chegar no céu, mas que nunca vai pôr a planta dos pés no céu. Então o Sefer de Marcos aborda a proclamação do reino dos céus. Uma das provas disso, para você que nunca ouviu falar sobre esse assunto, é o Pai Nosso. É o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. A oração não é leve-nos ao teu reino, é venha a nós. Já o Sefer de Lucas já estende seus comentários até Adão Harishon, Adão, o primeiro homem. Vai até ele, o primeiro homem, fazendo uma abordagem mais minuciosa a respeito nos seus comentários até Adão. Quando você pega o chamado 4 evangelhos, que você ouve muito isso no contexto cristão, tá? Mas nós não fazemos acepção de que o contexto, os evangelhos abrem isso, abrem aquilo, abrem uma visão para o conceito cristão, para nós não existe isso, ok? Mas aqui faz parte do grupo dos 4 evangelhos, chamados 4 evangelhos, tá bom? O último desses 4 é o Sefer de Yohanan. Só que olha que coisa interessante. Isso é interessante para você que é admirador das Escrituras. Matityahu, ele conversa teologicamente. Marcos conversa teologicamente. Lucas também conversa teologicamente. O escriba que está ali encarregado, ou o próprio Lucas de Punho, ou o próprio Marcos, ou o próprio Matityahu, ou os seus escribas, assim sendo, escrevem o que está acontecendo no cotidiano e relatando histórias, ok?
dentro do contexto torático, dentro do contexto de Tanar, chamado de Velho Testamento. Então, é feita uma abordagem. Quando chega no Sefer de Yohanan, muda totalmente o nível teológico. Por quê? Porque Yohanan inicia, pega o livro de João. Se você pegar aí Yohanan, se você quiser abrir aí a sua palavra, abra aí. Tem gente que já sabe de cor, né? A gente fala tanto. Não é? Abra aí. Você está com a Bíblia na mão? Olha aí. Olha como começa o livro de Yohanan. Só que a gente não percebe esses ricos detalhes. São detalhes riquíssimos. O livro de Yohanan começa assim, ó, no primeiro versículo. Bereshit. Olha a primeira palavra que ele usa. Bereshit. Aí ele vai falar Hadevar. No Bereshit era a palavra. Ele já começa o texto usando códigos. Então o livro de Yohanan, iniciando-se com a palavra Bereshit no princípio, ele está querendo falar das origens do universo, revelando o Mashiach como a personificação da Torá viva. Eu fiz esse comentário aqui para facilitar o seu entendimento. Como a personificação da Torá viva. Para ler esse Sefer, olha isso aqui, preste atenção. Você dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto de onde você veio, é impossível você entender Yohanan. Você vai entender na primeira camada judaica de interpretação. A parte o nível mais simples, que é o nível que você, a lógica aqui, você lê. No princípio criou Deus. No princípio era a palavra. A parte básica, a parte simples, a parte superficial do texto, sem segredo nenhum. Então está dizendo aqui, ó, para ler o Sefer, esse Sefer de Yohanan, você precisa usar olhos judaicos. Porque olha que coisa interessante. João escreveu um livro cabalístico, todo em código. Todo o Sefer de Yohanan é Cabalá, tudo codificado. Só que para você entender isso, imagine o nível do livro. Mas vamos aqui então. Pois ele está na forma literal e cabalística. Como assim? Como assim? Ele pega uma história que está acontecendo, os pescadores estavam lá mesmo, pescando, e quando o cidadão, olha, se você olhar o texto, se você estudar essa passagem, eles estavam lá a noite inteira pescando, sofrendo lá, e põe rede, tira rede, põe rede, tira rede. Quando amanhece o dia, que eles olham para a praia, o primeiro que dá o grito lá fala, é o mestre. Alguém sabe o que ele estava fazendo? Alguém sabe o que Yeshua estava fazendo na praia? Sentado, passeando, olhando o nascer do sol. Alguém sabe o que ele estava fazendo? Assando um peixe. Imagina você ali na luta a noite inteira, tentando pegar, o homem já está com o peixe pronto. Sabe aquela história que sua mãe falava assim, quando você vai buscar a farinha, já estou com o mingau pronto? E Yeshua quis dizer para ele, vocês estão numa peleja a noite inteira, meu peixe já está assado. Oh Deus. Então eu já estava lá com o peixinho assando lá no espeto, sabe? E a galera lá no maior sofrimento, tentando resgatar um peixinho. Então olha só como é lindo isso. É de forma literal. Aconteceu. Porém, Yohanan era tão sábio, tinha um conhecimento de Torá tão grande esse homem, que ele preferiu escrever o livro dele em códigos. E uma das passagens em código é essa pesca, conhecido aí no meio como pesca maravilhosa e outros temas que eles colocam aí. Mas a essência, o sod, o segredo, não é muito explicado. Então vamos começar a desvendar alguns códigos, alguns segredos que Yohanan escondeu nesse texto. Vamos lá? Olha só. Yohanan disse, mas naquela noite não pegaram nada. Tá? Então aqui está dizendo, naquela noite arremete o quê? Trevas.
escuridão. Uma vez que trevas na Bíblia e escuridão não é só noite, noite literal. Significa estar longe da palavra, estar em desobediência. Então o contexto de trevas é muito grande. Pecado. Então tem muita coisa aí para ser assimilado com noite. Mas preste atenção, se o livro começa com a palavra Bereshit, ele já deu um sinal, ó. Eu estou arremetendo o meu livro, cabalisticamente, codificadamente, lá com Gênesis, lá com Bereshit. Quando ele escreve, mas naquela noite não pegaram nada, ele lembrou de onde? De Bereshit, capítulo 1, versículo 3. Então disse Deus, o mundo está em trevas, a terra está pairando nas trevas, não há nada sobre a face do abismo, a não ser trevas, e ele usa o primeiro verbo que representa o Mashiach, haja luz. Então Yohanan está dizendo o seguinte, quando começa a amanhecer o dia, olha lá, ó, Yohanan 21:4, contudo, assim que o dia amanhecia, Yeshua estava na praia. Olha a jogada que ele fez aqui. Yeshua chegou lá à noite? Não. Podia ter chegado à noite? Podia. Mas ele chegou na hora do raiar do sol, que estava amanhecendo, ele aparece para dizer, eu sou o haja luz. Lá de Bereshit, que Yohanan começou a escrever lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo. E eu sendo a luz, eu vou mostrar para vocês que o efeito do vosso trabalho terá resultado na luz. Porque como eles eram pescadores, peritos na coisa, então eles sabiam que a noite era mais fácil. Teoricamente. Fisicamente. Não é? Então Yeshua aparece ao raiar da luz do sol, ou seja, haja luz, houve luz. Aparece aquele que representa a luz lá na praia. E ele olha para eles e diz, tentamos a noite toda. Mestre, tentamos a noite toda. Aí de repente ele, aparecendo na praia, já assando o peixinho ao amanhecer, ele fala para que eles mudem a estratégia do trabalho. Ou seja, tem muita coisa que nós estamos fazendo nas trevas. Que nós não abrimos a nossa mente para as coisas que precisam de luz. Porque nós começamos a acreditar que nós somos capazes. Escute isso. Os pescadores ali, eles disseram assim, eu vou pescar. Os demais disseram, nós também vamos. Eles acreditaram em quem? Neles mesmos. Então essa passagem aqui está dizendo, você sofre muito. Sua rede tem hora que vem vazia. Porque você acredita muito nas suas habilidades. Você acredita que você é o pescador. E a prova disso foi que Yeshua sabia que eles iam pescar. Pensa comigo, ele estava lá. Como é que ele ia estar lá pela manhã, gente? A hora que amanhece o dia, naquela época não tinha o WhatsApp. Se tivesse era fácil. Eles mandavam um zap para ele e falavam assim, mestre, estamos passando a noite aqui no mar de Tiberíades. Vamos pescar a noite inteira. Ele podia falar assim, beleza, de manhã estou indo aí para a gente fazer um assado de peixe. Não tinha como comentar, não tinha como conversar, não tinha como ter um diálogo. Então Yeshua aparece lá pela manhã, onde o barco não tem nenhum peixe dentro, não existe acaso nas escrituras. Então vamos em frente, para entendermos um pouco melhor. Olha que lindo isso aqui, preste atenção agora, Yohanan 21:11, na parte B diz, a rede estava cheia com 153 peixes. Imagine quando Yohanan, o autor desse livro, desse Sefer, quando ele puxa a rede, ele que pulou no mar, ele pulou porque estava chegando perto da praia e ele foi ajudar a remanejar a rede para trazê-la para fora. Quando ele traz a rede para fora e ele abre a rede e começa a falar para os irmãos que estavam com ele, os Talmidim,
vamos separar os peixes. Pega todos os peixes bons. Os pequenininhos não tinham nem jeito de se contabilizar. Eles pegam os peixes grandes e separam todos eles. E daqui a pouco eles fazem a contagem, deu 153 peixes. E o Hanan, na hora ele passa isso para o sefer dele, para o livro. Por quê? Porque ele sabia que o Eterno estava conversando com ele através dos números. Isso que é um judeu. Isso que é um homem que conhece uma Torá, um Tanar. E um versículo vier com números, você pode ficar ligado, porque Deus está falando de duas formas: literal e matemática, cabalística. Quando aparecer números no versículo, contagem, contabilidade, é porque tem algo escondido ali. Ok? Então vamos acelerar aqui. Olha aqui, quantos peixes tinham? 153? É isso? A Parashá Noa tem 153 passuquim. 153 versículos. E a Parashá Noa fala de quê? Fala de mar, fala de arca, fala de enchente. Como que ela tem 153 pasuk, versículos? E Yohanan lá na frente, 1500 anos depois, pesca 153 peixes, simbolizando os 153 versículos. O judeu, quando ele bate o olho nisso, ele fala: Noa, dilúvio, o Senhor está nesses peixes. Ele está falando com a gente. Mas olha que coisa linda. Noa construiu a arca para salvar sua família. Mas o que é mais chocante, o nome Betsael tem a gemátria de 153. Se você pegar as letras do nome de Betsael, é 153. E qual que foi a peça mais importante que Betsael fez? A arca. Gente, é coincidência? Noa tem 153 versículos e construiu a arca. Betsael, a gemátria do seu nome é 153 e ele constrói a arca. Noa coloca 8 pessoas dentro da arca, que simboliza o Shemini, a eternidade. Betsael coloca a Torá dentro da arca, que significa a vida eterna. Exatamente. Aí se você somar o 5 mais 1 dá 6, com 3 dá 9. E o 9, viu? Teóloga? Não, aqui agora nós tem pesquisadores aqui na casa. A somatória da palavra verdade, que é a Torá. E o Aron, que Betsael constrói, é para a guarda dos 10 mandamentos da Torá, das tábuas. Agora, se você pegar lá na Torá, frases que aparecem a palavra Haspessar, ou Pessar, a passagem, aparecem por 11 vezes. 11 vezes é repetido o código dos 153. Então, quando Deus permite, quando Yeshua está na praia, eu te pergunto, como que 153 peixes entrou na rede? Só tinha 153 no lago? Não? Yeshua na praia permite com que entre somente os 153. Não entrou nem 152, nem 154. Forte com força, não é não? E outra coisa, hein? Aqui tem um outro código político. Eles jogaram a rede a noite inteira. E Yeshua chega de manhã e fala: ó, vocês ficaram jogando a rede da esquerda. Esquerda não funciona, gente. Vocês não votem na esquerda porque não dá peixe. Aí ele fala: jogue a este bordo.
Este bordo é ao lado direito do barco. Foi só jogar a rede a este bordo, do lado direito do barco, veio peixes. Mas jogou a rede a noite inteira à esquerda. Esquerda não dá nada para ninguém. Dava aqueles cartãozinhos lá, que vocês viram lá para o Nordeste, mas dava de um lado, tomava do outro. Aí eu vejo umas pessoas postando, mas o gás custava 13, foi para 130. O salário era 80, foi para 1.300. Mas precisa ver que o gás hoje na Europa custa R$300. Precisa ver que a gasolina no país mais barato da Europa custa 12, está indo para 15, está previsto para 20. O que você tem que entender é que aqui a gente ensina, e o judeu tem que ser um pouco mais inteligente. Abra sua mente, nós estamos no Yevekta Mashiach. O que é isso? Os passos do Mashiach. E quais são um dos 10 passos do Mashiach? Qual é? Aumento do custo de vida no planeta Terra. Não tem bolso ou Lu que vai consertar isso. Não tem. Isso é uma maldição que está prevista para a Terra. É a volta do Mashiach. Vai subir sim. Vocês é que se cuidem, se previnam, se resguardem. Não fica gastando dinheiro com coisas banais. Porque na hora que a correia arrochar, pode sim. Um pacote de arroz é R$80, R$70. Pode sim. Isso é mundial. É mundial, não é Brasil. Não é o governo aqui no Brasil. Porém, não estou aqui fazendo política. Nós tivemos 16 anos de negatividade. Como é que você quer? Uma pessoa que fica... Irmãos, eu vou sair logo desse assunto. Uma pessoa que fica 16 anos no crack, 16 anos tomando cachaça, 16 anos cheirando tudo que é droga. Como é que vai acontecer com ele depois de 16 anos? Está arrebentado a saúde dele, está detonada, o cérebro está detonado. É o Brasil. Agora nós estamos tentando, como que se fala? Desintoxicar. E para desintoxicar, quanto tempo um cara fica numa casa de recuperação? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tomando remédio ali, bombardeando para desintoxicar. Então nós vamos levar anos para desintoxicar. Pronto, já fiz a campanha. Então, seguinte. Pessar é a conexão. Só que eu fui cabalístico, na campanha. Viu? Foi uma campanha cabalística, né? A Pessar é a conexão da passagem do Malach, do anjo. Também está conectado com a saída do Egito. Também está conectado com a passagem pelo mar. Ou seja, aquela pesca dos 153 peixinhos não foi simplesmente uma pesca, ok? Ali é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Pode seguir, por favor? Vamos lá. Vamos seguir, porque eu já estou terminando. É curtinho, é rapidinho. Yohanan 21:1. Depois disso, Yeshua apareceu outra vez aos Talmidim, à margem do mar de Tiberíades. Eles tiveram dificuldade de reconhecê-lo, tá bom? Mas uma coisa que você precisa levar em consideração dessa dificuldade de reconhecê-lo, que Yeshua já estava num corpo transformado. Isso aconteceu depois da crucificação, ok? Que ele já tinha descido até o Sheol e tinha retornado e já estava num corpo transformado. Foi a mesma coisa que Toma, quando ele aparece na reunião lá em Jerusalém, Toma fala assim, Tomé, fala assim, eu não estou reconhecendo o Senhor, eu posso tocar na sua ferida aí? E Yeshua falou, pode tocar. Toma, você está duvidando? Quer dizer, como que estava vendo ele frente a frente e não estava reconhecendo? Então acredito que quando você estiver num corpo transformado, você vai estar até mais bonitinho. Então, olha lá. Em Rit Galut, capítulo 17, versículo 15, está escrito. Onde é que Yeshua apareceu? Yeshua apareceu à margem do rio, do mar de Tiberíades, ok? Lá em Rit Galut, vem um midrash para explicar o que é estar na margem do mar. O que é mar? 17:15 diz,
Então ele me disse: as águas que você viu. Ó a linguagem de Yohanan, olha a linguagem cabalística de Yohanan. O mar que você vê simboliza onde está sentada a prostituta. A prostituta aqui não é literal, não é uma mulher. A prostituta aqui é a prostituição das nações contra o eterno. Também está numa linguagem cabalística. Mas vamos lá, são os povos. O que significa as águas? Vamos ao ponto principal. Não quero me ater aos códigos aqui. As águas significam os povos, multidões, nações e línguas. Quando em Yohanan está dizendo assim, e ele lhes disse: lance a rede a este bordo e pegue todos que são de direita. Ah, não foi isso não. Poxa, eu estou muito político hoje, desculpa. Pegue todos que estão à direita. Tá bom? Viu como mudou tudo agora? Hã? Então, lance a rede a este bordo e vocês pegarão alguns, ou seja, lance a rede sobre as nações, que dentre todos os peixes do mar de Tiberíades, alguns nós vamos pescar. Todos os peixes do mar de Franca, São Paulo, alguns virão para a rede de Hashem. Mas nem todos, só 153. Profundo, né? Não é profundo isso aqui? Isso é forte, com força. Ele está dizendo que não adianta você tentar ganhar a cidade. Não adianta você usar uma rede de arrastão. Tem aqueles barcos hoje modernos que soltam a rede de 2 quilômetros assim, e vai fazer uma circunferência. Depois tem aqueles motores possantes que puxam aqui um cabo de aço, fecha o cerco e vem arrastando toneladas. Não é isso que tem que ser feito. Ele está dizendo, se você lançar do lado certo, se você procurar os da direita, porque tem rebeldes que não adianta nem você pregar a Torá para eles. Puxa vida, isso aqui é muito forte. Tem gente só chegar nele e você já sabe que o cara é de esquerda. Tudo para ele é rebelde. A esquerda tem que ganhar, porque eu sou de esquerda, esse país tem que explodir mesmo. Esse cidadão não adianta você falar de Torá para ele. Ele é um rebelde. Esse cidadão não vai passar no crivo. Porque a nefesh dele já está nas trevas. Está na escuridão. Olha que profundo isso aqui. Se a alma, a nefesh, a alma do cidadão já estiver nas trevas, estiver na esquerda, do lado esquerdo da Torá, não haverá possibilidade de salvação para essa pessoa. É muito profundo isso aqui, gente. Nosso Deus. Por isso que eu falei, eu preciso da sua concentração, porque isso aqui é muito profundo. A Bíblia, ela é fantástica. É muito tremenda. Ela tem 70 faces. Nós estamos usando aqui duas, 3. Ela tem 70 faces. A Torá tem 70 faces, que pode ser jogada para o Tanar e para o Brit Hadashah. Então, olha só. Então ele disse, lança a rede a este bordo, à direita, e vocês pegarão alguns. Alguns. Ainda não são todos que estão do lado direito. Alguns. Em Yohanan 10,16, olha o que Yeshua diz. Olha o que Yeshua diz em Yohanan 10,16. Tenho também outras ovelhas que não estão nesse recinto. Vamos dizer aqui, deixa eu ilustrar. Eu gosto de ilustrar para você entender. Comigo, Jorge. E Yeshua não chega aqui às margens do mar de Tiberíades? Ele não chega à margem? Chega? Então ele está pisando em solo israelense. Tá? O mar de Tiberíades está dentro da terra do Eretz Israel. Tá bom? Está dentro de Israel. Ele está ali à margem. E ele conversando com eles, falando com eles sobre a pescaria, daqui a pouco ele pega e fala, antes da pescaria, lá no 10, ele já vem profetizando o que ele ia falar lá no 21. Ele vem profetizando o que ele ia falar, os peixes, os 153 peixes não são judeus. Os 153 peixes são goi. Ele está dizendo, ele começa a falar sobre isso lá em 10,16, porque
lá eu te provei que estando à margem do mar da Tiberíades, as águas do mar simbolizam os povos, as multidões, as nações e línguas. Não está falando do povo de Israel, está falando das nações, está falando dos outros países do mundo. Lança a rede sobre as nações, sobre os outros países, das outras cidades, dos outros povos, e arraste essa rede. Aí aqui lá em Yohanan 10,16 ele diz assim: ei, se atentem, eu também tenho outras ovelhas que não são deste recinto da terra de Israel, não são desse recinto da terra de Israel. Eu tenho outras ovelhas e preciso trazê-las. Rede nas nações. Puxa, Pedro cai na água e começa a puxar a rede. Preciso trazê-las. São ovelhas que não são deste aprisco. Alguém está entendendo? É forte. Todo o contexto é codificado. Está tudo interligado em códigos. Olha a profundidade disso aqui, Amanda. Como isso aqui vai longe. Eu preciso trazê-las. Oi. Olha o que está escrito no texto. Isso aqui são revelações divinas, tá? Não tem como memorizar isso para trazer para vocês. Olha o que o Eterno me mostrou aqui agora. Tudo isso que eu estou falando são revelações divinas. Olha que coisa linda aqui, ó. Preciso trazê-las, vírgula. E elas ouvirão a minha voz. Qual foi a ordem que ele deu na que estava em cima do barco? Lance a rede a este bordo e traga algum deles para mim. Os goi ouviram a voz do mestre da embarcação, que naquele momento era Yeshua. Lança a rede a este bordo e traga algum deles para mim. E ele tinha dito lá em 10, e elas ouvirão a minha voz e correrão para a rede. É perfeito demais. Demais, é uma coisa inexplicável. Isso é Cabalá. Isso é código. Isso é o Eterno falando através do sod, dos segredos das Escrituras. É lindo, maravilhoso? Maravilhoso, é perfeito. Anajara, é perfeito, é perfeito. Se vocês têm prazer em ouvir segredos, isso aqui é maravilhoso. Então aí você, Roche, o que eu tiro de proveito disso? Não importa se a sua rede aqui nessa cidade está pescando 1, 2, não importa, não importa. Essa casa já alcançou os 153 peixes. Mas a gente é meio ganancioso, a gente quer jogar a rede de novo. É que essa rede aqui comporta um pouquinho mais, vamos trazer mais peixinhos. E vamos partir para terminar? Vamos lá. Livro de Bereshit, olha aqui. Olha a pesca de Yohanan, lá no capítulo 21 de Yohanan. Olha a pesca de Yohanan lá em Bereshit, lá em Gênesis. Eu fiz uma oração e falei: Senhor, me mostra. Senhor, me mostra o que é escondido. Então eu oro, fico horas esperando o Eterno me mostrar alguma coisa. Porque às vezes nem texto que eu leio eu consigo. A coisa é tão tremenda no campo espiritual, que tem hora que eu vou ler alguns textos, eu falo, vou ler esse texto aqui, vou tirar alguma coisa daqui. Eu leio 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, 30 páginas, eu fecho, guardo e falo assim, não tem nada aqui para mim. Não tem revelação ali. O sod, a faísca não está ali. Eu tenho que esperar o Eterno me mostrar. E olha aqui que legal isso aqui, ó. Bereshit 48:3. Yaakov disse a Yosef: El Shaddai apareceu a mim em luz. Que hora que Yeshua apareceu na praia? Na hora da luz. Dá uma olhada aqui como é que o negócio começa, ó. Ó como é que os códigos começam, ó. Apareceu para mim em luz,
na terra de Canaã, e abençoou-me, dizendo: eu o tornarei fértil e numeroso. Alguém sabe explicar para mim qual animal que mais multiplica com rapidez? Peixes. Uma peixe fêmea um coelho pode dar 4, 5, 6, 10 coelhos. Mas um peixe pode dar 200 ovos, 300. Se eu estiver errado, me corrija. Edvardo, você conhece mais do que eu? Dá mais, filho? Uma fêmea de peixes grandes pode dar quantos ovos? 500? Ah, o senhor cria peixe. O coelho dá 10 peixinhos, dá 10 coelhinhos. Agora o peixe dá quantos? 1.200 ovos. Pode sair de uma peixe fêmea 1.200 peixinhos. Olha aqui o que o Hanan estava falando. Ei, oxigênio no cérebro. Jacob disse a Yosef, que o Senhor disse para ele: eu o tornarei fértil e numeroso, você vai multiplicar como os peixes. E daqui a pouco eu vou mandar pescar 153 lá, para simbolizar o que eu te falei aqui em Bereshit, 1.500 anos atrás. Pode ficar 50 anos na igreja. E aí? Olha lá. Mas vamos agora no resto do código? Tornarei fértil e numeroso. Farei de você uma comunidade de povos, está escrito aí na sua tradução. Uma comunidade de povos. Mas você tem que ir nos originais. Lá não está escrito dessa forma. Lá está escrito, se você pegar no grego, o grego, vai estar escrito sinagogas etnon, sinagoga etnon. Mas se você pegar no hebraico, o texto de Bereshit 48:3, ele termina com essa frase aqui, Kahal Amin. Está escrito Kahal Amin. Yohanan, te prepara aí, porque eu vim para os meus e eles não me receberam. Te prepara aí, lança a rede nas nações, que eu vou levantar agora uma Kahal dos góis justos, que se tornarão um judeu de coração circuncidado no coração. Quebra-cabeça violento, hein? Dá uma olhada, como é bruto. Farei de você uma Kahal Amin. Como assim? Em Bereshit? Em Bereshit, falando de goi? No meio do povo de Israel? É muito forte isso. A pescaria de Yohanan 21 já estava em Bereshit. Isso é muito bruto, gente. Então nós terminamos assim. Tanto Kahal Amin, quanto no grego sinagogas etnon, do grego foi traduzido como eclésia, que aí foi mudando nos séculos, milênio e milênio, se tornou uma entidade separada de Israel, a chamada igreja. Igreja não sei das quantas, se tornou uma entidade separada de Israel, segundo a própria igreja, porque a igreja diz que ela nasceu aonde? A igreja prega que nasceu no livro de Atos, capítulo 2. Não é? O senhor é teólogo. Não é? Em Atos nasceu a igreja. Não, se a igreja estivesse entendendo o propósito, estivesse entendendo que ela é os 153 peixes, que é a sinagoga messiânica que temos hoje, ela entenderia que ela não nasceu em Atos 2. Ela nasceu em Bereshit 48:3. Também um erro pequeno, a gente também tem que perdoar. Só 1.400 anos de diferença, coisa pouca, né? Passou rabiscando, né? Coisa pequena, de 1.400 anos, que a gente vai falar o que para os teólogos? Todo mundo tem o direito de errar, não é? Não é isso mesmo?
a margem de erro segundo essa empresa aí que chama Folha. Não pode falar que senão até derrubou nossa live. Mas quem é entendedor entendeu, né? Então que o Eterno, Santo, Hakadosh Baruhu, vos faça compreender o seguinte: um Deus que projeta uma pescaria. Eu estou falando assim, eu estou usando uma alegoria aqui para você entender. Um Deus que planeja uma pescaria de 1400 anos depois, para combinar com um versículo de 1400 anos antes. O que você acha que ele pode fazer por você? Hã? Qualquer coisa que estiver dentro do seu coração. E assim o santo, o bendito seja, vos abençoe, vos guarde, vos dê graça, vos dê saúde, vos dê um Shavuatov, uma semana de bênçãos, de misericórdia. Que ele abra portas onde não tem portas, que ele faça vir à existência o que não existe, e que ele faça a sua rede pescar os 153 peixes, porque é a obra dele, para a vontade dele, para a honra dele, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarech Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.